Bom, pessoal, nessa videoaula a gente vai conhecer um pouquinho sobre os períodos da história da filosofia grega, ok? Nós já vimos um pouquinho sobre alguns desses primeiros filósofos, né? Nós vimos um pouquinho sobre Tales, né? Comentei um pouquinho sobre Pitágoras. E agora a gente então vai conhecer os quatro períodos que compõem aí a filosofia grega lá na antiguidade. O primeiro período é chamado período dos filósofos pré-socráticos. Esses filósofos recebem esse nome por quê? Por causa do filósofo Sócrates. Sócrates foi um filósofo tão importante que alguns falam de uma filosofia pré-socrática, uma filosofia socrática e uma filosofia pós-socrática. Então, o Sócrates é uma espécie de divisor de águas na filosofia. Aqui nessa imagem, então, vocês veem o personagem Alexios, que é o personagem de um jogo chamado Assassin's Creed Odyssey. É um personagem fictício, tá? Mas aqui ele está falando com o Sócrates, né? E o Sócrates, assim como no jogo, dizem que ele era alguém que gostava de conversar com as pessoas, de debater, né? De indagar, tá certo? Então, os filósofos que a gente vai ver nesse primeiro momento recebem o nome de pré-socráticos porque a filosofia que eles desenvolveram foi uma filosofia anterior à filosofia do Sócrates. Os filósofos pré-socráticos, eles tinham uma preocupação com as origens do universo. Por isso que nós dizemos que eles faziam cosmologia, um estudo sobre o universo. E esses filósofos, por conta disso, então estavam em busca de um conceito chamado arqué. Arqué é uma palavra que na língua grega significa o princípio, a origem, a base de todas as coisas. Os filósofos pré-socráticos, então, buscavam essa tal arqué, mas para cada filósofo, a arqué era uma coisa diferente. Né? Um dizia que a arqué era a água, outro dizia que era o fogo, outro dizia que eram os átomos. Né? Então, eles tinham em comum a busca pela arqué, mas cada filósofo identificava essa arqué como uma coisa diferente. Os pré-socráticos, então, buscavam essa arqué na natureza. Em grego era usada a palavra physis, né? Então, physis para os gregos significa a natureza. Por isso, esses primeiros filósofos também eram chamados de filósofos ou cosmológicos ou filósofos físicos. O próximo período que a gente vai estudar, ele recebe o nome de período antropológico. E recebe esse nome porque a palavra anthropos, em grego, significa o homem, o ser humano. Da mesma forma, na época do Leonardo da Vinci, na época do Renascimento, as pessoas também voltaram novamente o seu olhar para o ser humano. Né? Fala-se na época do Renascimento que havia uma espécie de antropocentrismo. Então existe essa semelhança entre esse período que nós vamos estudar agora, o antropológico, e o período em que o Leonardo da Vinci ele viveu. Né? Então, onde se tem um olhar voltado para o ser humano. É nesse período antropológico que nós temos o Sócrates, mas também havia um grupo de filósofos chamados sofistas. Os sofistas e o Sócrates desenvolviam a sua filosofia na praça pública, que em grego era chamado de ágora. Então, tanto os sofistas quanto Sócrates tinham esse olhar não mais voltado para a natureza, para se perguntar de onde viemos, mas tinham seu olhar voltado para o homem, para questões humanas. Né? Esse momento em que eles vivem é o momento em que surgiu a democracia em Atenas. O pintor Davi deu um nome para essa pintura de A Morte de Sócrates. Então, nós vemos nessa imagem os momentos finais do filósofo que foi mandado para a prisão por conta de ter aí uma rivalidade com os sofistas. Né? Os sofistas, então, se uniram, julgaram, participaram do julgamento, né, do Sócrates, apresentaram aí várias alegações sobre ele, e o Sócrates, por causa disso, foi condenado e foi obrigado aí a tomar veneno. Então, nesse momento, vemos ele estender a mão para pegar o cálice, onde tem o veneno que ele vai tomar, o veneno cicuta. Sócrates teve vários alunos, mas com certeza Platão
foi o aluno mais importante, foi o seu discípulo mais importante. E o Sócrates, uma das frases que é famosa dele é essa frase, né? Só sei que nada sei, ou a única certeza que eu tenho é que sei que nada sei. O próximo período que a gente vai estudar, ele chama-se período sistemático, por conta aí dos dois filósofos que aparecem no centro dessa imagem, que é uma pintura de um pintor chamado Rafael, da época também aí do Renascimento, tá? Essa pintura chama-se A Escola de Atenas. No centro da pintura, então, temos do lado esquerdo o filósofo Platão, tá? Que foi, como nós já vimos, um aluno do Sócrates, e do lado direito nós temos o Aristóteles, que foi aluno de Platão. Percebam aí que o Platão ele está sendo representado de uma forma semelhante ao que nós vimos na outra pintura que retratava o Sócrates, né? Percebam aí o dedo apontando para cima. Tá? Então, Platão e Sócrates muitas vezes são representados dessa forma. Esse período é chamado de período sistemático porque os filósofos Platão e Aristóteles falaram sobre inúmeros assuntos. Só que os assuntos que eles não abordavam de maneira isolada. Então, eles formaram grandes sistemas filosóficos. Por isso, é chamado de período sistemático. O próximo período que a gente vai estudar chama-se período helenista e a gente tem como personagem histórico principal o famoso Alexandre Magno ou Alexandre o Grande. No período helenista, então, o que aconteceu? O Alexandre o Grande, ele era um grande guerreiro. E o que ele fez? Ele estendeu o seu império por vários lugares. Então, como você pode ver aí no mapa, o império do Alexandre chegou até o Egito, a Pérsia, a Índia. Em todos os lugares onde ele estendeu o seu império, ele levou o conhecimento da cultura grega e inclusive da filosofia grega. Então, nesse período helenista, você tem várias correntes filosóficas e recebem o nome de helenistas porque os gregos, na verdade, eles se chamavam de helenos. Então, tudo que é referente aos gregos é comum a gente usar a expressão helenista, helênico, tá certo? Então, por isso que é chamado de período helenista. Então, são 4 os períodos da filosofia grega, certo? O período pré-socrático é o período, então, que os filósofos têm a preocupação sobre o universo, né? Então, eles querem saber de onde viemos. No período antropológico, vocês têm, então, aí uma volta, né, para o ser humano, né? Foca-se no ser humano e Sócrates e os sofistas, então, têm preocupações como, por exemplo, com a política. No terceiro período, o período sistemático, vocês têm lá o filósofo Platão e o Aristóteles, que falaram sobre vários assuntos, mas de uma maneira organizada, né, sistemática. E no último período, o período helenista, você não tem um tema único, você tem várias correntes filosóficas, mas elas têm em comum o fato de que a filosofia se espalhou pelo mundo, tá? Que o Alexandre o Grande levou a filosofia, a cultura grega para vários lugares, tá certo? E então são esses os 4 períodos da filosofia grega antiga, ok? Então, um abraço, pessoal.